Olá, queridos, bom dia. Segunda-feira, passou festa. Vamos trabalhar? Vamos e vamos com ânimo, não é? Assim tem que ser a vida. Gostar do que faz, agradecer pelo trabalho. Nossa meditação hoje foi escrita pela Ruth Cantrell e ela escreve lá de Michigan, nos Estados Unidos. E ela está se lembrando de um fato que aconteceu muito tempo atrás, quando ela tinha 13 anos de idade. Era o primeiro dia de aula depois das férias de verão e ela se sentou no seu lugar de costume, do lado esquerdo, mais à frente ali. E quase já no fim do período da aula, o professor chegou e falou assim, olha, vamos lá fazer o seguinte, todo mundo vai falar o que ganhou de Natal. Então vocês vão ficar do lado da carteira e cada um vai contar o que ganhou. Aí a Ruth ficou pensando assim, não, eu não quero falar. Bem por quê? A família dela era pobre. Havia uma organização de caridade que dava presentes ali para as crianças, mas apenas para crianças até 12 anos. Como ela tinha 13 anos, ela não estava qualificada para receber nenhum presente, né? Aí tudo que ela tinha ganhado no Natal era uma combinação branca muito necessária para ela naquele momento. Mas vamos esclarecer o que é combinação. É como se fosse um corpete, né? Não uma de curtinho, mais longo, né? Longo também não, mas comprido, para você colocar embaixo de uma roupa, enfim, não ficar transparente, assim por diante. E ela se decidiu que, puxa vida, o que eu vou fazer? Será que eu vou contar a verdade para as crianças e daí elas vão depois ficar me provocando? Ou eu vou mentir e vou manter as crianças longe de mim? Só que a mãe dela tinha ensinado que ela deveria sempre dizer a verdade. Então essa foi uma decisão muito difícil de ela tomar. E à medida que a professora ia se aproximando da carteira, ela começou a ficar numa ansiedade, né? O que eu faço? O que eu faço? Daí ela começou a perguntar para os amigos que estavam ali, o que você ganhou? O que você ganhou? Para tentar mais ou menos imaginar o que ela de repente deveria dizer. Naquele ponto, gente, o estresse dela estava lá em alta, né? E ela sempre pensando, o que eu falo? No momento em que o professor ia questionar, né? Seguindo aquela ordem das carteiras, adivinha o que aconteceu? O sinal tocou, gente, saiu, o sinal tocou de término de aula e aquele momento de tensão, uau, foi embora. Ela ficou feliz da vida, ela podia soletrar rapidamente a palavra sinal, aliviada, porque daí, gente, não precisava falar mais nada. Interessante que às vezes a gente como adultos não entende algumas situações que as crianças são colocadas, né? Numa posição que às vezes exige que elas tomem escolhas que também são estressantes para elas e às vezes até alguma coisa que elas não gostariam. O professor naquele momento achou que ele estaria fazendo uma coisa boa para a classe, deixando as crianças falarem o que haviam ganho, mas ele estava, sem querer, colocando a nossa amiga aqui numa posição em que ela deveria escolher entre uma consciência limpa e uma vida social miserável, não é? Bom, assim como a sua mãe, a gente precisa ensinar nossos filhos também a falar sempre a verdade e a orar pedindo a Deus que ajude para que eles façam sempre aquilo que for certo. A gente também precisa ajudar os nossos filhos a compreender que Jesus vai estar com eles em todas as situações. Hoje, a Ruth está muito feliz porque ela sabe que Cristo entendeu as necessidades dela naquele dia. E Ele respondeu antes mesmo que ela clamasse. E assim é. Ele respondeu para ela e talvez Ele responda para você hoje, antes mesmo que você clame. Mas ensinemos aos nossos filhos a importância da veracidade. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!